dia. Hoje quarta-feira, hoje é dia 2 de agosto de 2017. Hoje o tempo amanheceu encoberto, mas muito menos frio. As nuvens abafaram um pouco a temperatura. Então tá uma temperatura bem gostosa, bem gostosa. Não está calor e não está frio, está bem ameno mesmo para essa hora. É que amanhã vai mudar o tempo, né? E bom dia, meu amor, amo você. Até mais tarde. E normalmente quando vai mudar o tempo, quando chega uma frente fria, o dia antes ele dá uma abafada, ele esquenta um pouquinho a mais do que o normal. Pelo menos é o que eu me lembro, né? Mas a gente vai ficando velho, a gente vai pensando que entende de todas essas coisas, né? Né, a gente não entende não. Hoje eu iria num médico, um ortopedista, mas como minha folha de pagamento deu um probleminha de sistema, eu vou precisar arrumar um negócio antes. Para poder depois fazer a apuração e o recolhimento dos encargos trabalhistas. Essa buraqueira realmente não tá sendo legal, viu? Ao que parece, o pessoal largou aí. Não acompanhei quase nada de atualidade hoje. Uma coisa que eu queria comentar, daqui a pouco eu comento. Hoje provavelmente seja aquela votação de Araque, aquela votação que não vai fazer a menor diferença sobre o que está acontecendo. Sobre onde a Câmara dos Deputados vai decidir se autoriza ou não o Supremo a investigar, a julgar, a processar o presidente Michel Temer por crime comum. Sabemos que isso não vai prosseguir. Sabemos que a maioria vai optar por apoiar o governo e travar o processo agora. Haverão outras etapas do processo, mas nesse momento sabemos que isso vai ficar assim e está tudo bem. E sabemos que até 2018 todos vão ter esquecido quem votou assim ou assado, ou não vão achar importante pesquisar quem compactuou com mais essa traição descarada à população brasileira. Mais essa. Enfim, discutam e defendam os seus lados. Não me chamem. Não me chamem. O que eu queria falar também nesse conceito de atualidade é de uma coisa muito grave que está acontecendo na Venezuela. Eu efetivamente não entendo, não consigo entender. A Venezuela é um paísinho muito pobre, só não é mais pobre porque tem uma coisa bem valiosa ainda, incrível isso, mas ainda bem valiosa no seu território, que se chama petróleo. A Venezuela é não só autossuficiente em petróleo, como também exporta petróleo, produz muito mais do que precisa. E isso gera as divisas dela, isso gera as importâncias dela, e isso gera inclusive o interesse dos Estados Unidos em influenciar
em sua política, em suas gestões. Fato, não é interpretativo isso. Agora, não sei exatamente a história da Venezuela como um todo, né? Mas acompanho um pouco do que começou a acontecer com o ex-presidente falecido maluco Chaves. Um doido, linha esquerdista, que quis se perpetuar no governo e para isso usou de todos os argumentos, de todas as escapadas, enfim, fez de tudo como um presidente para se perpetuar e lá ficou, desde que entrou até falecer, há coisa de 3 ou 4 anos atrás, se eu não estou muito enganado. E o vice, Nicolás Maduro, seguiu exatamente a mesma linha do cara. E a tática é enfraquecer o judiciário, enfraquecer o parlamento e governar sozinho. Isso é totalmente fora de um conceito específico da esquerda, de liberdade, de direitos e tudo mais. E o que ele fez ali foi uma ditadura, um governo ditatorial, que tem um enorme apoio da população, muito graças à ignorância da população, porque assim, eu te dou política social, mas te dou muito pouca condição de educação e cultura para você entender. Então você vai ser sempre meu admirador. E mais ou menos em alguns países que a gente conhece, inclusive no nosso, e isso não é uma invenção do Lula, né? E o que eu não entendo, está tendo uma situação muito crítica lá, várias mortes em conflitos entre apoiadores e não apoiadores do governo. Não é coincidência só mortes de opositores. O governo usa de todas as suas forças, e força literalmente falando. Enfim, a situação está caótica lá. Maduro conseguiu convocar uma Assembleia Constituinte votada no domingo passado. Isso aumentou ainda mais a tensão. E o negócio está feio, Existe uma grande mídia e empresariado apoiando a oposição, o que não justifica de jeito nenhum, que não justifica. Você vai me passar ou não? Que não justifica a metodologia que está sendo usada pelo governo para se defender e se perpetuar nesse poder. Ainda existe uma enorme parcela da população que apoia esse governo, que não larga o osso de jeito nenhum. E eu não vou explicar o que aconteceu. E, enfim, o que eu não entendo especificamente é PT aqui no Brasil, PCdoB, PCB e P puta que pariu de linhas de esquerda, apoiarem isso. Não só agora, desde
desde o morto. E isso está errado, gente. Isso não é a configuração de um Estado de Direito. Isso está errado. Houve tentativas de golpe na Venezuela? Sim, houveram, sim. O povo enlouqueceu. E o que não justifica de qualquer forma. Eu vejo apenas e tão somente Dona Glaze. Você é inteligente, você queima o seu filme assim, e o filme, você queima o filme de uma dita esquerda. Normalmente já, no dia a dia, mas essa de apoiar, de dizer que eles estão sendo vítimas de golpes. Ô, mano, toma vergonha na sua cara. Não tem como apoiar isso. Não dá. Não dá. Os caras estão numa guerra civil. Declaradamente mais de 120 mortes. Você imagina o que não é declarado? A quantidade de desaparecidos que só vão aparecer ou ser registrados daqui a 3, 4 anos. Então, gente, esquerda, vocês enlouqueceram? Vocês estão querendo mesmo lançar o Lula para a presidência? Com todo esse aparato jurídico nas costas dele, que não será jogado fora. Segundo, com essa ideiazinha de apoio a esse tipo de regime. Que tipo de regime mais vocês vão apoiar? Gaddafi? Vocês vão apoiar o Ahmadinejad? Vocês enlouqueceram? Vocês vão apoiar o Putin? Porra, mano. Aí até eu que já tô desligado dessa questão há tanto tempo, eu vou ter que começar a me engajar do outro lado, cara. Não, eu não vou me juntar a preceitos direitistas ou conservadores, não vou. Eu não julgo, eu compreendo e acho que é uma escolha legítima. Legítima, eu entendo. Eu entendo. Eu luto pelo debate, para que eu possa mostrar que o passado tem muito pouco a fazer por nós. Ele tem muito a nos ensinar, mas tem muito pouco a fazer por nós no presente ou no futuro. Não adianta. Eu não caio nessa pegadinha de que no passado era bom. Não adianta, eu não caio. Isso eu, que nunca passei fome na minha vida, nunca faltou um prato de comida na minha casa, graças ao enorme esforço da minha mãe, que tivesse arroz, feijão, que tivesse uma proteína, que tivesse uma salada. Nunca faltou. Pelas piores situações que a gente já passou. Nunca faltou uma cama macia, nunca faltou uma roupa quentinha, nunca faltou um prato de comida decente, nutritivo. Não era um prato de angu, tá? Eu vi minha mãe fazendo arroz na espiriteira, tá? Numa latinha de sardinha cheia de óleo, porque não tinha dinheiro pro gás. Isso eu vi. Ela pegava a malinha dela, malinha de coisas de manicure, e andava 3, 4, 5 quilômetros com a gente, ia lá fazer a unha de uma pessoa aqui e outra ali. E voltava com uma graninha, talvez pro aluguel, talvez pro um grude, pra uma comidinha, talvez pra uma mistura, pra 1 quilo de carne, né? E era isso. E ao lembrar disso, eu realmente tenho enorme arrependimento de outras vezes em que eu a desmereci, em que eu menosprezei o esforço dela,
em que eu me coloquei egoisticamente num ponto superior a toda a gratidão que eu devo a ela. I forget. Então, eu não tenho motivos para me colocar no lado de uma classe perseguida. Ao contrário, eu tenho motivos para me colocar do lado de uma classe privilegiada. Privilegiada. Sempre tive boa escola, sempre tive boa roupa, sempre tive boa comida. Em muitos e muitos momentos sempre tive bons brinquedos e muita diversão, muita diversão. A gente se virou muito bem, A minha mãe foi realmente uma craque, né? Na questão de nos dar o melhor. Para nós três. A obrigatoriedade e a cisma com a escola, com o estudo, de qualquer forma, indefinidamente. E se virou, viu? Eu não me lembro de todas as profissões que minha mãe exerceu. Ela deu aula de tricô, ela foi motorista noturna, ela secretariava as exposições de aves na Associação dos Criadores de Aves, Tempos Deliciosos, no Parque da Água Branca, no Parque da Água Funda. Tempos deliciosos. Ela fez unha, ela teve salão de cabeleireira, ela teve uma cantina, graças a mim, uma cantina dentro de uma delegacia. Deus me livre. Ela hoje está aposentada e, por muita sorte, dedicação e cuidado também, ela está muito bem de saúde, lúcida. Ela vai fazer 70 anos agora, no final do ano. E está conseguindo aproveitar a vida, está conseguindo se divertir, conhecer lugares. Hoje ela embarca para Portugal, vai passar o mês todo lá, na casa de uma amiga. Vai lá curtir Portugal, levar minha inveja. Inveja boa, inveja ruim. Eu desejo mal para minha mãe, então eu posso ter inveja de ela estar lá passeando, curtindo um lugar que eu tenho maior vontade de conhecer. Eu tenho muita vontade de conhecer Portugal. Conseguirei, eu sei que eu vou conseguir, vou levar minha esposa e vou levar meu filho para lá. Mas não é agora ainda. E ela vai para lá, vai embora. Enfim, erros e acertos todo mundo tem na vida, todo mundo tem. Agora, a categoria de mãe, principalmente na época em que a gente mais precisou de uma base sólida, ética, moral e substancial, material, ela foi simplesmente perfeita. Ela foi contra tudo, contra todos, ao exigir de mim, do Mauro e do Márcio, o que era o necessário, o que era o importante. Meu Deus do céu, não me assusta, bro.
Então, assim, se depois houveram erros, houveram interpretações erradas, houveram discussões sem fundamento ou valores distorcidos, não tem importância. Não tem importância. Ela formou 3 homens, ela formou 3 caras. Ela, e principalmente a geração dela, pode ter esse orgulho de dizer para todo mundo da geração dela: meus 3 filhos têm um nível superior, meus 3 filhos têm nível de emprego bem maior do que a média da população, do que atividades medianas. Os 3 filhos dela têm valores decentes e nunca se envolveram com nada ilícito, incorreto ou, enfim, tem a ficha limpa, né? Podemos dizer assim. Então isso, meu camarada, é assim, eu vejo hoje como é difícil criar um. O tempo é diferente, a preocupação é diferente. E ela mandou bala em 3. Então, cara, assim, nós 3 até temos o direito de fazer algumas críticas a ela, mas são, primeiro, muito poucas, e segundo, irrelevantes no contexto geral que eu coloquei. O importante mesmo, aquele período da formação de base, aonde a parte material de alimentação, de conforto, de roupa, de escola, garantida, 100%, sem retoques. E a parte da exigência da correção, a parte da exigência da verdade, do respeito aos outros, impecável também. O resto é só o resto. O resto não tem importância nenhuma. E mesmo porque também o resto foi muito bom. Até hoje essa veinha me ajuda sem olhar para trás. Até hoje essa veinha fofa. Não carrega nenhuma vaidade. Não me joga na cara uma ajuda que me dá. E ainda pergunta se eu preciso de mais. Dia desses ela mandou mensagem se oferecendo para pagar a escolinha do Cauê de novo. Daqui a pouco eu continuo. Ao que a gente negou imediatamente, porque não tinha cabimento. E tem outra também, existem alguns detalhes que, claro que a escolinha oferecerá melhor qualidade, mas neste momento irrelevantes pela questão do custo. O Cauê é muito bem tratado na escolinha do governo, escolinha da prefeitura, bem alimentado. O Cauê não vem com uma coceira, uma marca, um nada. O Cauê não perdeu peso, muito pelo contrário, continua crescendo, continua saudável. E, enfim, é a base desse momento aqui. E é muito caro,
Quando ele ainda estava no período integral, isso lá para até o primeiro semestre do ano passado, de 2016, era coisa de com desconto R$ 1.200, R$ 1.300. Acho que era R$ 1.300. E hoje deve estar mais de 1.500 com toda certeza. Mas era tudo, né? Lanche, almoço, janta, lanche da tarde e mais todo o trabalho sensacional, educacional que eles fazem. Isso realmente a gente sabe que ele estaria bem mais evoluído. Essa parte realmente deixa muito a desejar na escola da prefeitura. São 3 professoras por período, 3 de manhã e 3 à tarde, no máximo, ou 2 ou 3. Mas são 30 crianças na classe. Então é muito trabalho, é difícil você comandar essas 30 crianças. Na escolinha particular você tinha uma média de 2 professoras para cada 5 crianças. É quase individual a brincadeira, né? O Cauê ele se destacou muito rápido, ele mudou de turma ainda novo. Com 2 aninhos ele já estava numa turma mais avançada. Tadinho, estava sozinho, mas correspondendo completamente. Já começou a pintar, já começou os primeiros rabiscos e tal. Então, assim, isso está demorando mais na escolinha. Então nós tiramos, chegou no segundo semestre, nós colocamos só meio período. Não, eu acho que o ano passado a gente já colocou meio período desde o começo. A gente colocou meio período com almoço. Então a Glaucia pegava ele 1 da tarde, se eu não me engano, 20 para 1. Ele almoçava meio-dia e pouco, né? Era isso aí. Umas 15 para 1 ela pegava ele. E aí chegou nas férias, a gente infelizmente teve que fazer a inscrição. Fizemos a inscrição, chegou em setembro, ele começou na escolinha pública. Foi difícil para... O ano passado foi muito difícil para ele. Aí eu viajei, mudei totalmente de assunto, né? Beleza. Vai nessa, vamos nessa. Ai, caramba, passei a 60 por hora. Puta merda. Esqueci. Tudo que eu preciso é mais uma multa, né? Não, vamos pensar nisso, não pode. Os 3 irmãos são realmente difíceis, viu? A gente tem problemas sérios com a nossa pontuação. Foi bem difícil porque primeiro a adaptação mesmo, né? Desde que ele se conhece por gente, aos 4 meses de idade, faltando uma semana para completar 4 meses de idade, ele entrou na escolinha. Na mesma, os mesmos amiguinhos, as mesmas professoras, a mesma turma, a mesma instalação, tudo, né? Então é complicado isso, é realmente complicado. Foi difícil a adaptação, choro todos os dias. Todos os dias. E eu que levo. Nossa, difícil. Esse ano já melhorou um pouco, mas ainda no primeiro semestre, durante boa parte dele, ele ainda chorava para ficar na escola, não queria ficar. E assim, a partir do fim do primeiro semestre em diante, ele começou a curtir, ele se apegou mais e tal. Esse amiguinho Lorenzo dele, é o amigão dele, é super amigo dele. Contente demais. E nas férias ele falou várias vezes sobre os amiguinhos, sobre o Lorenzo e tal. E agora quando voltou super mega bem, tá? Feliz pra caramba. Vai praticamente sozinho do carro até lá. Faz umas gracinhas em casa. Não quero os amiguinhos. Quando chegar lá, vai, corre, sai correndo, me dá beijinho de bom dia, tudo, e vai brincar.
Eu percebo as professoras extremamente carinhosas com ele. Ele é muito inteligente e ele é inteligente a ponto de saber o que fazer para agradar, né? E como gosta de um elogio, uma criança de 3 anos, meu amigo, ela praticamente vive de elogios, né? Como gosta muito de elogios, ele sabe fazer para ganhar aqueles, ai que lindo, nossa, como é esperto. Ele adora fazer isso. Então, é isso, é isso. É a fase para se fazer isso mesmo. Olha, um filhote de collie bonito. É isso, gente. Eu comecei falando sobre a situação lá do Nicolás Maduro na Venezuela. Terminei falando da minha mãe, depois da minha família. Hoje minha mãe está aposentada e tem ainda arrumou um trabalhinho aí de dama de companhia, né? De uma senhora que ela há muitos anos atrás deu aula de tricô. E essa senhorinha, ela vai 2 vezes por semana lá passar o dia, uma vez passar o dia e outra vez passar a noite, e tira a graninha dela. É por isso que ela ofereceu, porque ela estava vendo isso já, tenho certeza. Por isso que ela ofereceu a escolinha, porque chegou uma graninha a mais. Mas agora não precisa, tanto que eu tenho com a Glaucia uma combinação. Só se ela, quando ela arrumar emprego, se for muito bom, tiver uma grana boa. Por quê? Não dá para ela começar a trabalhar, vamos dizer assim, que ela ganhe 2.500 líquido, 1.500 vá só para a escola, você entendeu? Não dá para fazer isso, a gente precisa se recapitalizar, a gente precisa pagar algumas pessoas que nos ajudaram antes disso. E aí sim, num semestre específico, a gente, depois de uma férias, já mais capitalizado, mais seguro, aí sim a gente recomeça uma escolinha de boa qualidade, de preferência essa que ele já conhece e nós conhecemos e confiamos, mas pode ser alguma outra também. Então é isso. As coisas estão caminhando bem, sem contratempos significativos. A gente vai conseguir melhorar sim. Vai conseguir melhorar sim. Glaucia teve uma encomenda de bolo para esse sábado. Coisa boa demais, demais, demais. Uma graninha para ela. Uma coisinha para dar um lucrinho e uma graninha, alguma coisinha na conta para aliviar um pouco as coisas. Fico bem contente com isso, fico bem contente. É isso, gente. Hoje ficou meio aleatório aí o assunto. Foi o que foi vindo na cabeça, eu fui falando. Ai, 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 ai. Se você chegou até aqui, eu agradeço. E tem uma má notícia. Talvez você precise de tratamento psicológico para aguentar uma conversa dessa. Mas agradeço de qualquer forma. Sei lá, né? Vamos imaginar aqui uma suposição aqui. Você aí, ouvindo isso no dia 1 de junho de 2025. Obrigado, seu maluco. Tudo de bom. Até mais tarde.